De volta com o programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista dessa edição. É uma felicidade estar aqui em Linhares, adorei a cidade, achei linda. E obrigado ao professor Pereira por nos ter convidado e prestigiado a nossa feira literária em Vitória, né? Eu sou mineira de Uberaba, mas moro há 44 anos no Espírito Santo, em Vila Velha, na Praia da Costa, e comecei a trabalhar com literatura, né, incentivar a leitura através de trovas, de poesia, inclusive com musicoterapia para as crianças especiais, com as quais eu trabalhava em Brasília, no ensino especial em Brasília. Mas depois, vindo morar no Espírito Santo, eu continuei trabalhando como professora, né? Sou professora alfabetizadora, trabalho com as crianças que têm dificuldades disléxicas. Daí um resultado desse trabalho meu está no meu livro, No Reino das Palavras, que depois eu vou mostrar. E sempre adorei poesia desde criança, sempre adorei música, poesia, tanto que eu dava musicoterapia para as crianças. E tenho 3 filhas e sempre incentivei a leitura. O primeiro presente que eu comprava quando ficava grávida eram os livros, né? Que eu acho que através da leitura dos livros você viaja e desperta a fantasia, a magia, né? E realmente desperta a vontade de viver melhor, de ter sonhos, de ter desejos. Então sempre trabalhei com isso, através da literatura, através da poesia, através do meu trabalho de professora. Valcema, até para ter como referência para nossos telespectadores, onde começou a sua experiência como leitora? Foi influência dos seus pais, influência de algum professor que passou pela sua vida? Como é que foi? Sim, eu sempre fui uma criança muito interessada e apaixonada pela palavra. A palavra sempre me encantou. E gostava muito de ouvir as histórias que minha avó me contava. Meu pai era farmacêutico, tinha farmácia e tinha muitos livros de farmácia. Como eu não tinha muito livro para ler, eu lia os livros de farmácia. De tanto encantamento que eu tinha, de tanto prazer que eu tinha ao passar as folhas, parecia que eu escutava a voz dos livros ali. O manuseio do livro, né? Eu acho que isso é uma coisa imperdível, mesmo com a tecnologia, eu acho que é uma emoção muito grande. Eu já quis até ser livre em vez de ser escritora. Eu fiz um poema que eu queria ser livro. Eu queria ver as palavras se formarem nas minhas páginas brancas e nuas. Então, o incentivo à leitura nem muito existiu na minha casa. Meu pai era músico, gostava de cantar, eu sempre adorei também cantar música, ouvia novelas, mas eu sempre adorei o teatro, a música, sempre fui no colégio um destaque nas redações, que eu já imagino que eram poéticas, que tinham mais sensibilidade. Eu me lembro que a professora sempre deixava por último, apesar do meu nome ser Valcema, com V, né, sempre por último na chamada, né? Ela mostrava por último a minha redação, que sempre tinha um ar diferente de poesia. Então, eu acho que sempre gostei mesmo assim da leitura, né? E trabalhando com as crianças especiais, depois de formada, me dediquei à musicoterapia, e as crianças excepcionais não sabiam a cor do meu cabelo, nem a cor das minhas roupas, nem o que era direito, nem o que era esquerda, não sabiam o nome deles. E eu ficava angustiada com aquilo. Comecei a criar versinhos para ensinar para os meninos, com nomes deles, né? Com as letrinhas, né? A abelha e a aranha vão juntinhas passear, depois voltam para casa, fecham a porta e vão deitar. Ela, letrinha A, e aí as crianças iam aprendendo, e aprendiam os nomes, cantavam musiquinha. Fiz até um hino para as crianças especiais em Brasília, entendeu? Então foi assim, desde pequena, acho que é bem inerente dentro de mim a paixão pela palavra, pelas frases, pela poesia. Tem um escritor, uma escritora que marcou sua trajetória? Sim, eu li muito o Monteiro Lobato, eu li tudo do Monteiro Lobato, que era o que eu tinha mais à mão na época da mais infância, e tem, né? Muito a ver com o trabalho que você faz, né? Com também, crianças, né? Então, e li muito Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, e aprendi a fazer análise sintática estudando Camões. Eu fui a Lisboa há pouco tempo, há 2 anos atrás, com a minha filha, que ela mora na Holanda, e conheci, eu fui no túmulo de Camões. Fiquei tão emocionado que parecia que estava vivo ali para mim, entendeu? Conheci Fernando Pessoa, conheci Fernando Pessoa na estátua, num restaurante onde ele tomava a sua refeição, peguei na mão dele para fazer uma foto, e uma amiga minha em Vila Velha disse: larga a mão dele, senão ele ressuscita. Porque eu sou muito apaixonado pelo Fernando Pessoa. Então, por Fernando Pessoa. E Florbela Espanca também sempre me identifiquei com a leitura dela. E os nossos autores brasileiros, porque como eu trabalhei português muito com literatura para as crianças, estudantes,
para Enem, para vestibular, né, para algum concurso, trabalhava algumas coisas de literatura. Gosto muito do Olavo Bilac, Machado de Assis, dos contos de Machado de Assis, acho que é o maior contista brasileiro, né? Gosto muito de Mário Quintana. Gosto muito dos autores capixabas, depois que estou aqui 44 anos. Francisco Aurélio é um bom escritor. Gosto muito de Adilson Vilaça. Gosto, a Bernadette Lira é fantástica. Quando a minha filha foi fazer vestibular, ela não é muito chegada à literatura, não gosta muito de ler, não. Os livros não tinha preguiça. É engenheira hoje. Eu me lembro que eu sentava até na beirada da porta do banheiro, lendo os livros da Bernadette Lira que iam cair na prova de vestibular, e ela passou direto. Ainda falou: mãe, foi graças a você. Então, assim, sempre tive o encantamento de conhecer. Conheci o Clério, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, fazendo um concurso de trovas sobre Anchieta e sobre o tema capixaba. Eu era recém-chegada de Brasília, no Espírito Santo. Então, eu nem sabia fazer trova direito, mas mandei para ele a vida do Anchieta, todo em versinhos. Ele me convidou para a festa, inaugurou o Clube dos Trovadores de Capixaba, e daí ele me empurrou para aprender realmente trovas, e eu saí para as escolas de Vila Velha, Marista, Colégio São José, outras escolas municipais, ensinando professores e crianças a fazerem trovas, que eles não sabiam naquela época, né? Como é que você percebe, Valcema, já a sua experiência como educadora e como escritora e amante da literatura? Qual é o papel fundamental do professor no estímulo ao hábito da leitura? Eu acho que que importância que o professor tem? Eu acho que o professor tem que gostar de ler, porque muitos professores também não gostam de ler, nem incentivam. Às vezes eu sinto quando eu vou à escola, eu me lembro que eu fui vender o meu primeiro livro antes dele estar pronto. Chamava Levadinha da Breca, o livro chamava. É uma historinha que tinha um compromisso poético com uma vida de uma menina, que certamente era a menina que eu fui, né? Então, eu me lembro que eu entrei no Colégio Marista para divulgar o livro, e o livro não estava pronto. Eu estava vendendo um bônus. E aí ia fazer uma festa, não sei se o Clério lembra, na Praça Costa Pereira, que tinha uma feira literária. E então eu oferecia o bônus com o direito de receber o livro, e ia ter pipoca, picolé, palhaço, circo, tudo na praça, né, para as crianças. E a professora me indagou na sala de aula: como você vende uma coisa que ainda não existe? A professora da sala. E aí as crianças olharam espantadas, e eu falei: eu vendo uma coisa que não existe porque elas acreditam em mim, as crianças acreditam em mim, e elas vão ganhar uma festa e um livro de presente, né? Então eu acho que o principal é o professor gostar da literatura, gostar do escritor. Você só exerce influência sobre uma coisa, com relação a uma coisa que você porque gosta, nem sempre, né? você é muito bem recebida na escola por todos os professores. Uma vez eu me surpreendi de um professor, numa palestra que eu fiz no Sesc, em Vila Velha, o professor de matemática me cercou no corredor e falou: faça poemas para eu ensinar matemática, porque eu tenho dificuldades de estimular a criança como você estimula para a aula de língua portuguesa. Entendeu? Ok. Valcema, vamos falar um pouco dos seus dois livros, né? Esses dois últimos livros. No Reino das Palavras, eu queria, assim, vamos ser bem otimizar tá? Falar um pouco. O Reino das Palavras é o resultado do meu trabalho, como eu falei com você, com as crianças especiais e com as crianças que na minha casa eu dava aula para as crianças que tinham dificuldades, né? Crianças disléxicas, que não liam bem, que trocavam fonemas. Então, aqui é realmente o resultado do meu trabalho de magistério, no trabalho que para mim é um sacerdócio, né? Essa dedicação às crianças, que você tem um trabalho de 24 horas por dia. Você fez esse livro já aqui no Espírito Santo? No Espírito Santo. Eu fiz esse livro em 2008, que eu lancei. Junto com o nascimento do meu primeiro neto, nasceu esse livro, né? O Reino das Palavras. E ele foi adotado, ele foi premiado com a lei Rubem Braga, em Vitória, com a lei Vila Velha Arte e Cultura, em Vila Velha, e com a lei Chico Prego, na Serra. A Clério lembra-se disso. Eu fiz 4.000 exemplares nesse total de premiações com ajuda, né, financeira, e repassei esse livro para as escolas, e o resultado sempre é maravilhoso, porque dentro da poesia você sempre encontra as dificuldades dislexifonéticas, né? Os encontros do V com o F, do T e do D dentro dos poemas, e dentro dos poemas você encontra um pouquinho da gramática. Tem a nova ortografia, a nova acentuação, dentro, tudo com forma de versinhos, para a professora começar uma aula de uma forma bem alegre, descontraída, e aí partir para dentro da gramática mesmo, entendeu? Ok. É bem interessante na escola, bem gostoso. O Diário
Diário do Caricassauro. O Diário do Caricassauro. Esse aqui é voltado muito para criança mesmo, né? Também, esse aqui foi um pedido dos meus netos que conheceram lá em Uberaba, onde eu fui criada, um museu de Peirópolis, Museu dos Dinossauros, que eu nem sabia que lá em Uberaba, na região que eu fui criada, existem os maiores fósseis do Brasil. Eles vão escavar locais para fazer prédio e acham fósseis. Então foi muito pesquisado, temos lá um museu bem interessante. O museu estava bem esquecidinho, mas eu fui visitá-los com meus netos, com o Gabriel, que tinha 7 anos, a Nina, 4. E os dois ficaram apaixonados pelos dinossauros. Eu nem gostava, achava feio. Achava um bichão grande, horroroso, queria comer criança no laboratório, nos filmes do Jurassic Park, eu né? Sei, Mas comecei a me interessar porque o Gabriel falou, não, vovó, você gosta de historinhas. Então, conta uma historinha pra gente de dinossauro. E então eu resolvi trabalhar bullying, que existe muito na escola. Eu que trabalhei com as crianças com dificuldade, em cadeira de roda, menino com óculos, menino com uma bengalinha, menino com dificuldade de aprendizagem mesmo, né? Os que não trazem um boletim brilhante para casa são sempre deixados de lado, às vezes até pelo próprio professor, infelizmente, né? Então, dentro do livro, a historinha, o Caricassauro, antes mesmo de nascer, você me contou a história do feto, que fala sobre a vida. Esse dinossauro já fala também do comportamento de vida antes de nascer, de dentro do ovo. Ele já repara como são os dinossauros lá fora. E ele se sente diferente deles. E já nasce diferente, pequenininho, com asas diferentes. Porque quem tem asa não é dinossauro, é pterossauro. Isso trabalha muito a imaginação da criança, e o livro né? também é bem científico. Eu pesquisei com o paleontólogo para poder escrever o livro. Então ele não é um livrinho bobo, né? E é um diário. Depois ele nasce e vai contando que ele é rejeitado. Mas ele desmata, ele aprende a combater o desmatamento, porque eles comiam as folhas todas e pegava fogo na floresta onde eles viviam, né? E ele se torna um herói do local. E o pai não aceitava ele diferente, mas depois passou a aceitar. E eu mostro que gentileza e amor gera gentileza e amor. São comportamentos também fundamentais na escola. Então, a temática é muito linda. E quem faz o final da história é a própria criança. Não tem um final. Eu lancei esse livro em Bruxelas, dentro de um grande museu. E foi assim, maravilhoso para as crianças, filhas de brasileiros que moram lá, né? Muitos achavam que o Caricassauro existia, os fósseis estavam lá dentro do museu, onde a gente encontrava. A criança alimenta essa fantasia, né? A criança sentiu né, verdadeiro, que ele era vivo, né? Então é assim, bem interessante os finais que eles dão. Valcema, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade de vir a Linhares, participar dessa entrevista aqui no programa Sim para a Literatura. Obrigada, você Suas também. considerações finais, Valcema, para o nosso telespectador. Estamos muito felizes, né? Estamos aqui acompanhados do Clério Borges, que é o presidente do Clube dos Trovadores. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a você por ter ido nos prestigiar em Vitória. Na Feira Literária. Na Feira Literária. Espero que nos prestigie agora no Encontro dos Trovadores em Castelo, né? E muito obrigada. Espero voltar breve para a gente divulgar os nossos livros aqui com os nossos estudantes. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso a outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.